Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Hoje eu quero começar agradecendo a você que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta, pela TV Vitoriosa ou pelo nosso canal no YouTube. É uma alegria ter você conosco. Inclusive, se você estiver nos acompanhando pelo nosso canal, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com todo mundo, porque hoje o programa está muito especial. Hoje nós temos a alegria de receber conosco o nosso pastor Abraão, trazendo uma palavra poderosa ao seu coração. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a essa palavra extraordinária. Shalom, bom dia, graça e paz. Como você está nessa manhã? Eu sou o pastor Abraão, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Monte Sião. E nessa manhã eu quero contar para você um testemunho meu. Já estava querendo trazer algo aqui que fosse relacionado a isso, do quanto Deus ele teve um zelo, um cuidado com a minha vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê claramente que Deus ele não erra nos seus planos. E eu quero falar para você, Deus ele não erra nos planos que ele tem para você, que está me ouvindo aqui nessa manhã. Às vezes a gente faz tanto plano para a nossa vida, às vezes a gente quer ver tudo dando certo na nossa vida. Eu tenho certeza que você também quer ver os seus negócios dar certo, a sua faculdade dar certo, aquilo que você planejou às vezes para o teu dia dar certo, né? Mas nós precisamos entender bem que os planos de Deus são muito maiores e muito melhor do que os planos do nosso coração. E eu me lembro bem de quando eu tinha os meus 16 anos de idade, onde eu decidi que eu iria viver de música. E então eu queria ser músico, cantor, profissional. Então eu projetei toda a minha vida e gastei muita energia acreditando que a música mudaria a minha vida. Eu não sei se você já pensou isso, né? Eu vou focar nisso daqui, que isso daqui vai me levar até onde eu quero chegar. Mas eu entendi na minha caminhada de fé que muitas vezes aquilo que eu penso que é o melhor para mim não é o melhor, que realmente não é o melhor que Deus tem para minha vida, né? E eu quero te dizer, às vezes nem tudo que você planejou para sua vida vai sair da forma como você planejou, mas é porque o projeto de Deus para sua vida é muito maior do que os planos que você pode colocar no seu coração. Eu quero ler rapidamente a palavra de Deus com você, só para a gente entrar de fato naquilo que Deus falou comigo quando Ele me mostrou o plano maior que Ele tinha para a minha vida. Por isso eu quero que você abra aí a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, a partir do verso número 1. Assim diz a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Entenda bem, quando Deus falou isso comigo, quando eu tinha ali, quando eu fui crescendo, né? Deus sempre algo falava no meu coração: olha, você está correndo, mas parecia que não era isso que Deus tinha realmente para mim. E às vezes você sente isso, às vezes a gente sente isso. Mas mesmo assim eu insisti muito, porque eu queria muito ver o projeto da música dar certo na minha vida. Então eu me esforcei, eu paguei um preço, eu viajava, eu me esforçava e fazia cada vez mais achando que isso daria certo. E aí, isso se passou os anos, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 12 anos. E de tempo em tempo, Deus falava para mim, Deus falava no meu coração: Abraão, você tem um sonho, mas eu tenho um projeto muito maior. E eu muitas vezes ignorei a voz de Deus, porque às vezes a gente faz isso mesmo, a gente age sem pensar, a gente acha que nós estamos certos e nem sequer queremos saber, né, daquilo que Deus tem de fato para nós. E quando
foi o ano de 2023. Foi um ano que eu tomei uma postura diferente. Eu falei assim, olha, depois de muito esforçar na música, eu fiz uma oração. E eu me lembro bem dessa oração e eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor estiver comigo no propósito da música, que tudo dê certo. Se o Senhor não estiver, que tudo dê errado. E assim iniciamos o ano de 2023 com 3 propostas maravilhosas ali, 3 propostas que brilhavam aos olhos, sabe aquilo que nós lemos? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Eu via e falava, Deus está comigo nesse negócio. E eu vi claramente que no decorrer do ano parece que as coisas foram tomando outras formas e aquilo que parecia que estava tudo para dar certo começou a dar errado. E eu falei, meu Deus. Mas eu tinha feito uma oração e então eu acreditei que de fato Deus ele podia estar comigo ali naquelas propostas. Mas eu quero te falar, nem tudo que às vezes começa ou parece que vai dar certo tem o dedo de Deus aí. E eu entendi que o Senhor, ele de fato, ele estava me tratando ali, de alguma forma. E foi passando o ano, essas propostas elas foram se desfazendo e quando eu fiquei com uma proposta, eu falei assim, ainda assim, 99% de esperança, 1% de chance, 99% de esperança. E quando essa chance foi embora, eu entendi que Deus não estava comigo nesse propósito. Isso me gerou uma tristeza no meu coração, porque seu coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Em 2024 eu inicio o meu ano falando para Deus, Deus, tudo bem, o Senhor não estava comigo no propósito, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E às vezes você, muitas vezes, se sentiu assim, perdido, porque você fez planos e todos eles deram errado. Mas eu quero te dizer, o plano maior e o projeto melhor está nas mãos de Deus. Então basta você colocar a sua vida diante de Deus. E foi isso que eu fiz. Eu entrei no meu 2024 e eu falei, Senhor, a música não deu certo, mas e agora? O que o Senhor tem para mim? E eu me lembrei, na verdade, de algo que Deus havia falado comigo no início da minha conversão. E Ele já tinha um projeto na minha vida de me fazer pastor. E eu que corri desse projeto durante muitas vezes. E às vezes a gente foge do projeto de Deus. Então, eu falei, Senhor, se o Senhor tiver ainda o propósito de me fazer pastor, eis-me aqui. Eu não vou mais me opor. Eu não vou mais colocar a minha vontade na frente, o meu sonho na frente, o meu projeto na frente do plano do Senhor. E eu me lembro bem que eu fiz essa oração em abril de 2024. Eu estava em Porto Seguro. No dia seguinte eu estava voltando de Porto Seguro. Fiz essa oração num dia, no outro dia veio a resposta do Senhor. Eu lembro do meu apóstolo falar, olha, Deus falou comigo a respeito de vocês e eu quero fazer um convite, né? E vocês podem aceitar ou não. E quando ele me falou do que se tratava, que era do pastorado, eu falei, esse apóstolo nunca recebeu uma resposta tão rápida de Deus. Então eu quero te dizer, Deus tem o desejo de cumprir o plano perfeito dele na sua vida. Coloque a sua vida e confia no Senhor mesmo, os teus planos, os teus projetos, sabe? Porque eu sou o testemunho vivo de que Deus, Ele pegou um Abraão que tinha os seus planos, seus projetos, seus desejos, da forma dele. E Ele permitiu até que eu vivesse isso. Mas quando eu abri mão dos meus planos para viver o plano dele, Ele falou assim, agora sim, você vai entrar no meu propósito. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu estou aqui para te dizer, Deus me fez pastor, porque esse era o propósito que Ele tinha para minha vida. E Deus, Ele também tem um propósito para a tua vida. Então, o que eu te peço? Que você de fato confie em Deus. Coloque diante de Deus os seus planos.
Coloque diante de Deus os seus projetos. E se, porventura, aquilo que você estava tentando fazer não der certo, fala com Deus. Seja sincero com Ele e fala: Senhor, o que faremos, pois? Porque eu sei que os teus planos são planos de paz, planos bons para nós aqui nessa terra. E é isso que eu quero falar para você. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei e tenho vivido, de fato, um tempo extraordinário diante de Deus. Então, que a sua decisão seja ouvir a voz de Deus. E Ele vai te apresentar os planos e os projetos que Ele tem para você. Eu não sei o que você planejou para sua vida, mas eu sei que Deus tem algo muito maior para você. Basta você se conectar com Ele e deixar Ele fazer. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você rapidamente. Senhor Deus, Pai, primeiramente, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor viu o que eu não vi, o Senhor vê o que a gente não consegue ver, o que os nossos olhos muitas vezes não conseguem ver. E aqui, meu Deus, eu estou diante, Pai, dos teus filhos e filhas, Pai, que talvez, Senhor, já fizeram vários planos e já foram muito frustrados por, às vezes, correr e sentir correr atrás do vento, Pai. Mas, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor ouça a oração desse que está aqui comigo, Pai. E assim como o Senhor me mostrou, Pai, o teu propósito, eu te peço, Pai, revela o teu propósito na vida dos teus filhos. Que eles possam, meu Deus, ver os projetos do Senhor, Pai, alcançar a vida deles. Para que o testemunho seja dado, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Senhor, se existe aqui, Pai, pessoas que foram frustradas nos seus planos, nos seus sonhos, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor restaure o coração dessas pessoas, para que elas voltem a sonhar, Pai, mas não sonhar os planos e sonhos do coração delas, mas sonhar, meu Deus, os planos que vêm do teu coração. Portanto, meu Deus, que nessa manhã o Senhor possa, de fato, Pai, tocar em cada coração aqui e que os planos do Senhor sejam estabelecidos sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor continue te abençoando nesse dia tão maravilhoso e não deixe de seguir as nossas redes sociais, não deixe de compartilhar essa palavra com alguém que você sabe que precisa dela, né? E que você possa também fazer uma visita para nós aqui em uma das nossas igrejas. Vai ser um prazer receber você. Shalom, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra impactante, para que o Senhor continue falando ao seu coração, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e se você é da cidade de Ituiutaba, nós temos também uma igreja aí onde você está. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos no Hotel Líder e será uma alegria ter você conosco. E claro, se você também deseja enviar para nós o seu pedido de oração, é só mandar no telefone 3237-1212 ou nos ligar nesse mesmo número que nós estaremos orando por você e pelo seu propósito. Até o próximo programa, às 6h15 da manhã. Deus te abençoe.